Meu nome é Rafael Lopes, eu sou médico psiquiatra e esse é mais um vídeo da série Desmistificando as Medicações. Então não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal para ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. A venlafaxina, também com os nomes comerciais de Effexor, Alentos e Venlift, é um antidepressivo da classe dos duais. Mas espera um pouquinho que eu vou te explicar o que isso significa. É uma medicação que comumente é prescrita inicialmente em doses mais baixas, de 37,5 mg, mas a sua dose terapêutica mínima é de 75 mg, podendo chegar até 225 mg. Ela é uma medicação metabolizada pelo fígado, dando origem a um metabólito ativo, que é chamada de O-metildesvenlafaxina, ou simplesmente desvenlafaxina, que é o nome de uma outra medicação, que apesar de parecidos, são medicações diferentes. Tá bem, Rafael, mas como é que ela age no meu cérebro e que história é essa dela ser um antidepressivo dual? Então, ela é uma medicação que age no nosso cérebro aumentando a quantidade de serotonina e de noradrenalina em áreas bem específicas do sistema nervoso central. Dessa maneira, acaba modulando questões de humor, afeto e também ansiedade. Vocês viram que eu falei de dois neurotransmissores, né? Da serotonina e da noradrenalina. Justamente por isso que a gente nomeia essa classe como antidepressivos duais, diferentes dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, o escitalopram e a sertralina, que agem somente nessa modulação serotoninérgica, somente na serotonina. Assim como a maioria dos outros antidepressivos, essa não é uma medicação que faz efeito ali na hora. Ela tem um tempo de início de ação terapêutica de 2 a 6 semanas. É o tempo geralmente que começa a apresentar melhoras a partir do uso dela. Não adianta tomar essa medicação um comprimido a mais ou a menos porque o dia está melhor ou pior. A gente precisa desse uso de uma maneira crônica. O paciente precisa utilizar ela por mais tempo para realmente ter um resultado efetivo. A venlafaxina é um antidepressivo que é indicado para casos de transtorno depressivo maior, transtorno do pânico, transtorno da ansiedade generalizada, transtorno fóbico social e também para casos de transtorno do estresse pós-traumático. Além disso, a venlafaxina também é indicado para casos de dor crônica e dor neuropática, mesmo que não tenha necessariamente um transtorno psiquiátrico em conjunto. Isso acontece por conta da sua modulação noradrenérgica, que a gente falou um pouquinho. Esse efeito especial na noradrenalina dá a capacidade dessa medicação também agir sobre a dor. Os efeitos colaterais mais comuns em uso dessa medicação são boca seca, dor de cabeça, insônia, suor excessivo e também um pouco de náuseas e vômitos podem estar presentes. Outro efeito colateral indesejado que pode aparecer com o uso desse remédio acaba sendo alterações da libido. O paciente pode apresentar um atraso de ejaculação, no caso de ser homem, um atraso de chegar ao orgasmo, uma dificuldade de chegar ao orgasmo em casos de mulheres, e também uma diminuição geral da vontade, da excitação sexual. Todos esses efeitos colaterais que eu citei tendem a ser transitórios, acontecem ali no início, nas primeiras 2, 3, 4 semanas do uso da medicação e tendem a desaparecer com o tempo, o que é uma boa notícia, já que a tolerabilidade dessa medicação tende a ser muito boa. Mas a gente tem que ter um olhar especial quanto à questão da pressão arterial. Pacientes que têm uma pressão arterial já descontrolada por uma hipertensão, por exemplo, é necessário controlar primeiro essa pressão para depois utilizar a medicação. O restante dos pacientes a gente monitora no dia a dia para ver se não tem alteração desses níveis pressóricos. Tem mais uma questão que eu gostaria de mencionar aqui. Eu tendo a dizer para os meus pacientes que essa medicação é uma espécie de reloginho. Reloginho porque ela vai te avisar se você esquecer de tomar. Existe uma condição que é chamada síndrome de retirada e que é muito presente com o uso desse remédio. O paciente que deixa de tomar ele ou descontinua de uma maneira abrupta acaba tendo efeitos colaterais bem indesejados. Náusea, vômito, sensação de choque, dor de cabeça, insônia, piora da ansiedade pode acontecer se você interromper abruptamente o uso desse remédio ou esquecer de tomá-lo uma vez ou outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que esse remédio seja tomado de uma maneira correta todos os dias, seguindo a sua orientação médica. Mas isso é diferente de abstinência. Esse é um remédio que é um antidepressivo.
ele não causa nem intolerância, nem dependência. O que acontece é que a retirada desse remédio de uma maneira abrupta causa esse tipo de efeitos colaterais por uma questão farmacológica. O tempo que ele fica no teu organismo é um tempo curto, que a gente chama de tempo de meia-vida. E a retirada dessa maneira abrupta causa esse tipo de efeito colateral. Mas nada da gente achar que é dependência, tolerância ou abstinência. São coisas bem diferentes. Agora que você já sabe um pouco mais da venlafaxina, me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, quais suas dúvidas a respeito dessa medicação. Não deixa de encaminhar para outros amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo.